Pais queridos, como vocês estão? Bom, neste ano estamos comemorando 60 anos de Ministério Elim no Brasil. Glória a Deus. Bom, para comemorarmos esses 60 anos nessa convenção extraordinária, vamos falar um pouco sobre a nossa história, como chegamos até aqui. Entendendo que para chegarmos até aqui, onde estamos glorificando o nome do Senhor, muitas coisas aconteceram, atitudes foram tomadas, renúncias foram executadas, onde pessoas tiveram a obra de Deus mais importante do que a sua própria vida, ao ponto de se dedicar e de se entregar a essa obra que o Senhor colocou em suas mãos. Bom, vamos estar então falando sobre a história da igreja. Fiquem atentos até o final. Tudo começa com um avivamento do país de Gales, que ocorreu de 1904 a 1905, onde jovens movidos pelo Espírito Santo, naquele mover avivalístico, onde marcou a história do avivamento, né? Tanto que nós vemos, por exemplo, que uma das ramificações deste avivamento foi logo após o avivamento da Rua Azusa. Mas ainda aqui, no avivamento do país de Gales, nós vemos que jovens, eles se reuniam para louvar ao Senhor, se reuniam para adorar ao Senhor, faziam comboios de evangelismos pelas ruas. A história diz que neste avivamento, até mesmo as crianças se reuniam para prestar um culto a Deus. E era algo extraordinário. Mediante a todo esse mover, a todo esse agir, nós vemos que surge George Jeffreys. George Jeffreys foi aquele considerado de um dos generais de Deus. Um rapaz que aceitou a Jesus Cristo com seus 15 anos de idade, juntamente com seu irmão Stephen, que ao decorrer dos anos, por onde eles passavam pregando o evangelho, alcançavam multidões, milhares de pessoas o cercavam, milhares de pessoas sempre se reuniam quando eles paravam para evangelizar, paravam para fazer um culto evangelístico. E justamente por ajuntar essas tais caravanas de pessoas, que eram milhares de pessoas, logo ficaram conhecidos como a banda evangelística Elim. A banda evangelística Elim então se inicia desta forma, com um jeito, um caráter evangelístico, ao ponto de eles verificarem a quantia de pessoas que estavam ali cercando e viram que não podiam ficar apenas em campos abertos. Pois bem, formaram uma tenda de adoração. E nessa tenda, nos cultos que aconteciam ali, Deus operava curas, sinais e milagres em meio ao povo. E isso foi crescendo ao ponto deles conseguirem um salão num lugar chamado de Belfast, onde eles conseguiram esse salão no ano de 1914. No ano de 1914 adiante, eles saíram do salão de Belfast e foi para Monaghan. Estando em Monaghan, em 1915, aí dar início ao Ministério Elim, a Igreja Pentecostal Elim. O interessante é que quando eles foram localizar, quando eles foram colocar esse nome no ministério, na igreja Pentecostal Elim, eles tentaram procurar um nome que fosse mais adequado à visão e valores que eles tinham. Logo encontraram o sobrenome Elim para um oásis, aonde o povo que saía do Egito caminhando no deserto encontraram descanso e refrigério, localizado em Êxodo 15, versículo de número 27. Logo, hoje, a igreja se achega a mais de 9.000 em todo o mundo. E um dos líderes deste marco evangelístico, marco na história, ele foi a Londres, onde organizaram a renomada Elim Chapel. A igreja Peniel Chapel foi um dos frutos deste avivamento. Tal igreja que recebeu uma vocação para missões mundiais, de onde o pastor Benjamin Griffiths organizou a Sociedade Missionária Peniel Chapel, e desta organização muitos missionários foram enviados à África, Índia, Egito, Israel, Brasil e muitos outros países.
E mediante a essa ação missionária, a chegada ao Brasil pela missão inglesa Peniel Chapel em 1932, onde fixaram residência em uma cidade chamada Corumbá, em Mato Grosso, onde ali representavam a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, implantando a Casa da Bíblia. Em 1943, transferiram a Casa da Bíblia para a cidade de Londrina, localizada no Paraná, onde formaram um Instituto Bíblico com representante da Sociedade Missionária Peniel Chapel, o próprio Henry Jeffreys, que chegou ao Brasil em meados de 1945. Logo pela chamada do Senhor e obediência por este chamado, Henry Jeffreys, juntamente com a sua esposa Edith, sai do Paraná e estabelece em Teófilo Otoni, localizada em Minas Gerais, no ano de 1947, a Igreja Evangélica Pentecostal da Sociedade Missionária Peniel Chapel. Igreja esta que serviu de tronco para ramificações das demais igrejas. Igrejas essas que nós conseguimos ver, por exemplo, a Igreja Evangélica Pentecostal, como também a Igreja de Deus Reavivamento Pentecostal. Pois bem, Henry Jeffreys, seguindo essa missão que o Senhor colocou em seu coração, ele passa a trazer a Elim no Brasil. Vamos saber como? Alguns anos, logo, pastor, missionário, chamado de Henry Jeffreys, juntamente com a sua esposa Edith, chegaram ao Brasil, direcionados por Deus, a um lugar chamado Santo Amaro. Este lugar, a qual era o começo da história do ministério Elim no Brasil. E ali eles evangelizaram, ganharam pessoas para Cristo, exercendo o chamado que o Senhor colocou sobre a sua vida. Ele já havia um salão na rua Paulo Weiró e também já tinha um programa de rádio falando para milhares de ouvintes. Ainda em 62, um milagre alavancou a história da Elim no Brasil. Onde estava ali Henry Jeffreys evangelizando, orando pelas pessoas, apareceu uma mulher que sofria há anos de uma úlcera varicosa em sua perna, que a Henry Jeffreys orar por ela foi curada, e o que ela sofria durante anos, em uma semana a ferida cicatrizou. Logo, essa mulher, em sinal de gratidão, ela doa um salão, um terreno para o ministério Elim. E aí onde nós abrimos a primeira igreja Elim no Brasil, localizada no bairro do Socorro. Igreja essa que foi construída e inaugurada no dia 30 de abril de 1963, a qual este ano comemoramos 60 anos de Igreja Elim aqui no Brasil. Glória a Deus! Em 1968, foi inaugurado um novo espaço da Igreja Elim também no bairro Casa Blanca. Foi iniciada com parte da antiga igreja da rua Paulo Weiró, que foi deslocada para o São Luís e se instalou num edifício feito de madeira e papelão compacto. Aberto pelo evangelista Geraldo, a Elim do São Luís foi construída num terreno alugado, uma área montanhosa, hoje Rua João Camisa Nova. Desse período, a família da irmã Celina Sintra Vieira, o saudoso presbítero Alcide Sintra, o Dinho, e Cláudio Michelin merecem destaque. Mais tarde, a igreja do Jardim São Luís esteve a cargo de Moacir Aguiar. Em 1972, inaugura mais uma das nossas igrejas Elim no Brasil, no bairro de Piraporinha. Um grupo de crianças se reuniam todo domingo de manhã no quintal da casa de irmãos e apresentava a necessidade urgente de construir uma igreja ali própria. O pastor Manuel José de Melo e o pastor José de Lima foram responsáveis pela compra da propriedade da igreja no Piraporinha, conhecida hoje como Elim Bandeirantes. O pastor Carlos Micheletti assumiu a igreja em 1975 a 1986. Neste período foi aberta a igreja Elim do Jardim Jacira, Elim Jardim dos Reis, pelo qual foram frutos deste trabalho no Bandeirantes. A Elim Parque Brasil foi inaugurada também em 1970. Um outro marcante que aconteceu em meados dos anos 70 foi o de Oswaldo Mengarda, que se tornou o pastor da igreja em Londrina, com 160 membros batizados, em um programa de rádio. Educado em um lar católico em São Paulo, Oswaldo sempre foi fiel à sua igreja.
Embora religioso, ele era fumante, ingeria bebidas alcoólicas e gostava de jogatinas, mas era também um buscador da verdade. Era um construtor de barcos e tinha muitos amigos na sua profissão. Um deles era evangélico e frequentador da Elim e o convidou para assistir um culto. Oswaldo ficou muito impressionado com o que ouviu e, apesar de não se converter, imediatamente foi convidado a cantar no coral, aceitando Jesus em seguida. Em 1973, o pastor em Londrina foi nomeado presidente da obra Elim no Brasil e teve que mudar-se para São Paulo. Seu lugar foi ocupado por Carlito de Oliveira. Carlito, 4 anos antes, tinha tido tuberculose, perdera um pulmão e teve outro muito afetado. Ele já tinha tido uma hemorragia muito grande nos pulmões e seu estado era crítico. Quando o pastor da Elim orou por ele, acenou com a mão aceitando a Cristo. A hemorragia imediatamente cessou e os médicos puderam operá-lo. Alguns anos depois, o missionário Jeffrey precisou se ausentar do Brasil e o pastor Manuel de Melo assumiu a direção do Ministério Elim até 1975. O trabalho de implantação de igrejas continuou prosperando. Foram abertas em Brasília, Londrina e no interior de São Paulo, como em Epitácio, Bastos, entre outros. Dessa forma, a expansão correu, logo gerando milagres de todos os tipos começaram a acontecer nas igrejas Elim. Em dezembro de 1974, o pastor Jeffrey voltou para o Brasil, trazendo com ele o missionário Stephen Huntler, sua esposa Maureen e seus 2 filhos, Marcos e Stephen. O missionário Stephen era um estimulador da área de missões da igreja Elim na Inglaterra. A expansão do trabalho de Stephen no Brasil foi um fator muito importante para a formação de novos obreiros e para a implantação de novas igrejas, como nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Grande São Paulo. A partir de 1983, o Ministério Elim no Brasil ficou totalmente sob administração brasileira, momento em que o Ministério Elim Brasil teve que aprender a se erguer sobre os seus próprios pés. O que me faz lembrar de uma pessoa que desempenhou um papel muito importante nesse período, pastor José Pedro Filho. Zé Filho, como era conhecido, veio do Nordeste do Brasil, migrou para São Paulo em meados dos anos 70 e tornou-se um membro ativo na Igreja Elim. Passou por todos os ministérios, tornando-se pastor. E tornou-se, assim, a primeira liderança efetivamente nacional. Em 1998, o pastor José Pedro foi recolhido para os braços do Pai, por causa de um acidente doméstico. Assumindo assim o ministério, o pastor João Batista Ciêncio, um homem apaixonado por missões, que continuou o trabalho de expansão do Ministério Elim. Em 2005, o pastor Silvio Micheletti foi eleito presidente do Ministério Elim do Brasil, com muitos sonhos e objetivos, como restaurar os templos e estruturar um seminário teológico para a formação dos nossos futuros líderes, e outros inúmeros projetos, tendo em mente como um dos mais importantes trazer novamente, firmar uma visão cristocêntrica, estruturar as ideias na palavra de Deus, para a glória do nosso próprio Deus. E temos avançado em muitos aspectos, mas temos ainda muito a crescer. E como o tema deste ano é a expansão do reino, é tempo de expandir. Não apenas tome ciência da história da igreja, mas faça parte deste ministério. Expanda o reino de Deus através de sua vida.